Olá, eu vim compartilhar aqui com vocês umas informações super interessantes que eu descobri estudando para dar algumas entrevistas, que está relacionado com a gestão das emoções, a neurociência do cérebro e sobre manejo de conversas difíceis. E isso tudo está bem relacionado nesse momento agora de pandemia. A primeira informação é a seguinte: o nosso cérebro, ele resiste a informações e realidades aonde esteja envolvida a possibilidade da própria morte. Então, quando a gente recebe informações que dizem que a gente pode morrer, a nossa tendência natural dessa parte primitiva do cérebro é dizer: comigo não, isso não é para mim. Acidente do carro, imagina, eu posso beber, posso dirigir, posso não usar o cinto, que isso nunca vai acontecer comigo. Pegar alguma doença aí também não é para mim. Então, isso tem uma explicação da neurociência. A outra parte que é curiosa é a seguinte: o nosso cérebro, principalmente, né, a parte do neocórtex, que é a parte pré-frontal do cérebro, ela foi programada para planejar a vida, para resolver os problemas, para resolver as coisas que estão principalmente para o futuro, né? Como é que a gente resolve, como é que a gente planeja. Num cenário de incerteza e de instabilidade, essa parte do cérebro não consegue planejar, porque a gente não sabe se vai ter dinheiro, a gente não sabe se vai ficar doente, a gente não sabe quando as coisas vão voltar a funcionar normalmente, existe todo um estado de incerteza e de insegurança. Essa parte do cérebro, diante desse cenário, se comporta com ansiedade, gera uma angústia, uma ansiedade, e a gente sente isso fisicamente no corpo, a gente percebe com projeções de pensamentos, às vezes um pouco desastrosos, né? Então, isso também está relacionado com a neurociência do cérebro. E o que acontece? Como o cérebro ele quer ter certeza de alguma coisa, ele pode ir para um extremo onde ele tem certeza de que nada vai acontecer, o que a gente chama de negação, né? Você nega que uma coisa está acontecendo, ou você pode ir para o lado oposto, para a certeza de que o mundo vai acabar e que isso é tudo uma grande tragédia, que o cenário, nossa, é horrível e que nunca vai passar. Em ambos os extremos há uma certeza. Então, o cérebro, ele se comporta melhor dentro de uma das certezas do que no não saber. É muito estressante para o nosso sistema o não saber. Por isso que algumas pessoas tendem a panicar, né? Ficar desesperadas, vai no mercado, compra tudo, que tem efeitos danosos para a sociedade. E a negação também, porque vai aumentar o número de contágio, pode afetar as pessoas do grupo de risco. Então é importante essas duas informações, porque as pessoas que estão no meio do caminho costumam ser pessoas mais sensatas, que conseguem equilibrar, né, esses dois lados aqui que estão puxando. Gente, isso aqui é um jacu, tem um jacu enorme, um pássaro enorme, que está aqui, ó, bem em cima de mim. Então, quando a gente for fazer uma conversa difícil, onde você está percebendo que tem uma pessoa que está negando o fato, nada, isso aí é besteira, isolamento social para quê? Então, antes de você vir com a sua opinião, se você é uma pessoa que está aí no caminho do meio, olha lá, ó, o rabo do jaculi. Se você é uma pessoa que está aí no caminho do meio e você se sente predisposto a engajar nessa conversa, não comece julgando essa pessoa. Dizer, nossa, imagina, você não tem noção, você vai passar a doença para todo mundo. Ou pelo outro lado, dizer, nossa, você é um histérico, você acha que o mundo vai acabar, ficar aí espalhando pânico, né? A nossa tendência natural de reação é fazer isso. Só que, se a gente está aqui praticando a comunicação não violenta e a gente quer criar empatia e escuta justamente para que haja uma troca e na troca haja aprendizado, a primeira coisa que você precisa fazer é ouvir o que essa pessoa está te dizendo. O que ela está protegendo nesses argumentos dela, né? Uma pessoa que está negando que existe, ela está defendendo a economia, o que no fundo ela está dizendo? Será que essa pessoa não está dizendo, não, eu acho que é importante a economia girar, as pessoas continuarem trabalhando, estou achando que tem um exagero nesse cenário. Então, por trás disso, existe uma necessidade de fluidez, uma necessidade de que a ordem anterior permaneça. Então, na sua fala, isso pode ser trazido. E quando você traz isso, essa escuta, você não significa que você concorda com a pessoa, mas significa que você a leva em consideração. E, por sua vez, isso facilita que ela te leve em consideração também. E aí você começa uma troca, um diálogo que pode ser construtivo para ambos os lados. Então, para uma pessoa que nega a situação, você pode falar, olha, eu vejo que você está bastante preocupado com a questão da economia, as pessoas que vão ser afetadas, ou você mesmo, que é autônomo, né, que não tem a carteira assinada, é difícil ficar isolado em casa, às vezes sem nada
para fazer, se ele se sente angustiado, fica incerto. Então, você está mapeando de volta sentimentos e necessidades que essa pessoa está trazendo. O segundo passo, depois que você sentiu que tem essa conexão, é importante trazer dados científicos comprovados pela Organização Mundial da Saúde, dizendo o que aconteceu em outros países, né, qual é a tendência e tal. E depois trazer também como que você se sente, quais são as suas necessidades, aonde, na minha posição, por exemplo, eu acho que é muito importante ter o isolamento social, ao mesmo tempo que eu acho que é importante nós, como sociedade, pessoas, empresas, governos, pensarmos em estratégias paralelas, por enquanto, em como a economia pode continuar a girar. Porque, de fato, uma recessão gigante, muitas pessoas sem trabalhar, vão trazer impactos também muito negativos. Então, eu acho que a pergunta que está pairando no ar agora é como equilibramos a saúde de grande parte da população com a geração de renda, principalmente em países que não são ricos, que não têm um monte de dinheiro para distribuir aí para as pessoas. Então, essa dica é: leve em consideração a neurociência do cérebro, quando você estiver tendo essa conversa difícil. Antes de você trazer a sua opinião, se conecta com a dor, a angústia, a percepção que essa pessoa está trazendo. Devolve para ela em outras palavras, para ela perceber que você entendeu e que a opinião dela também é levada em consideração. E aí você traz a sua. E uma coisa que a gente costuma fazer é perguntar para a pessoa que ela entendeu. Então, às vezes eu falo para minha mãe, né? A minha mãe, tadinha, não aguenta mais ficar em casa, eu vou no mercado, vou na farmácia, ouço tudo. Hoje ela estava aqui toda, não, porque eu preciso comprar. Eu falei, mãe, você não vai, mãe. Não, mas é porque eu quero ir, porque eu não sei o quê. Continuou repetindo. E aí eu virei para ela e falei, mãe, você tá cansada de ficar em casa, né? Tá difícil, você quer bater perninha, quer ver as lojas. Que ela olhou para mim com uma cara, tipo assim, cara, não aguento mais ficar em casa. Eu falei, eu sei, mãe, mas você é o grupo de risco. Eu vou para você, me dá a lista. Você fica aqui, tenta fazer alguma coisa que você gosta, se distrair, entende? Então, se eu fosse ficar batendo de frente, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, aí não sai do lugar. Então, é importante perceber o que está por trás dessa fala, né? Esse é o exercício. Então, gente, conversas difíceis são difíceis, senão não teria esse nome, mas a comunicação não violenta, ela pode contribuir muito quando você consegue mapear os seus sentimentos e necessidades e o da outra pessoa. Então, quando eu falo com a minha mãe, eu falo assim, mãe, eu quero zelar por você. Eu sou jovem, eu tenho saúde, eu vou tomar todas as precauções e eu quero que você fique segura. Ao invés de falar, mãe, para de ser sem noção, sossega o facho aí, fica quieta. Né? Isso causa muito mais resistência e mais desrespeito. Então, essa linguagem da comunicação não violenta, que é a linguagem da vida, ela vai ajudar muito a gente a lidar com as relações familiares e com as conversas também em sociedade. Eu estou organizando meu primeiro curso online, veja bem, também preciso ter minhas estratégias de sustentabilidade, né? Então, daqui a pouco vou começar a gravar aqui nesse jardim maravilhoso e vou anunciar o curso para vocês, tá? Se protejam, fiquem com saúde e até a próxima. Um beijo.